Estamos mais uma vez com o GiversCast, o podcast oficial aqui da RP Comunicação. E o nosso objetivo, gente, é todo dia, ou todos os episódios, levar empreendedorismo, levar network, trazer histórias de empresas para que você, empresário, empreendedor, possa se inspirar. E você que talvez ainda não é empresário, não é empreendedor, que possam tirar aqui algumas fagulhas de crescimento para a tua área de atuação, viu? E hoje, nada mais, nada menos do que Fernanda Latrônico, da NK Consultoria. NK Consultoria. Fernanda, muito prazer, muito obrigado pela tua presença aqui conosco. Obrigado pelo convite. Acho que ele se embananou porque ele ia me chamar de presidente. Eu falei que ele estava proibido de me chamar de presidente. Não, mas muito obrigada, Cris. Achei super legal a ideia do GiversCast. Quando eu vi, eu falei assim, me chama, eu quero ir lá falar. Quero participar. O Givers vem daquela filosofia que a gente já conhece, né? Nós somos parceiros de BNI, né? Uma instituição de network mundial que está presente em mais de 70 países. E nessa gestão, a Fernanda está ocupando o cargo de presidente, mas ela disse que não gosta de ser chamada de presidente. Não, acho né? horrível. E aí é isso, né? O Givers é você se doar, dar antes de querer receber. E a nossa filosofia aqui é justamente essa, né? Querer trazer visibilidade para as empresas que vêm visitar o Givers, que vêm contar da história, porque tem muita coisa legal, gente. A cada episódio eu aprendo tanto, sabe? Foram tantas histórias já contadas aqui, foram mais de 20 histórias já contadas aqui, Fernanda. Legal. E realmente, a cada momento, a cada convidado é um aprendizado diferente. E hoje, eu tenho certeza que você que está assistindo, vai aprender muito mais e de um assunto, gente, que todo mundo quer saber. Todo mundo quer saber. É de grana, money, financeiro, né? É isso aí. Mas antes disso daí, eu quero saber quem que é a Fernanda, né? As pessoas que talvez já conhecem a NK Consultoria Financeira, mas quem que é a Fernanda? Vixe, então, eu sou a presidente... Não, mentira. Eu nasci em Curitiba, mas minha família veio para cá muito, muito cedo, então sou praticamente criada aqui a vida toda. Meus pais vieram para Foz quando eu tinha meses, assim, são dentistas. E aí, entrei na faculdade, não curti a faculdade que eu fiz, cumpri tabela na faculdade, vamos dizer assim, né? Entreguei a OAB passada para minha mãe e falei, agora deixa eu fazer outra coisa. E aí, quando eu me formei, estava muito angustiada, né? Um momento difícil, assim, de o que você vai fazer da vida, assim. E aí, eu tive a oportunidade de comprar uma empresa que estava quebrada no Paraguai. Olha só. E esse processo de compra, o professor Luiz Fernando da UniOeste ajudou a gente, ele ensinou a gente a fazer um valuation. E aí eu olhei e falei, caramba, esse negócio dos números é muito bom. É muito legal. Olha o poder que você tem quando você entende o dinheiro no tempo, né? Eu fiquei fascinada, assim. E aí, ali foi onde deu, assim, um start para o meu mundo das finanças. Então, nessa fase toda da reestruturação dessa empresa no Paraguai que a gente teve que estudar muito para colocar em prática o que a gente estava estudando. E aí, fiz pós. E aí, em 2015, fui fazer mestrado em São Paulo, pela FGV, em Finanças e Economia. Uhum. E eu falei, agora eu posso dizer que eu sou financista, agora eu posso dizer que eu sou consultora financeira. E aí, quando eu decidi entrar no mestrado, o Nicolas estava abrindo a NK. Então, a história da minha profissão como consultora é muito construída com a NK junto, assim, né? Eu fui sempre consultora dentro da NK. Então, desde 2015, a gente está em Foz ajudando a empresária a dormir melhor, embora a gente não venda colchões, né? Porque entender de dinheiro dá uma tranquilidade muito boa, assim, para você lidar com tudo, né? Realmente. A gente sabe que um monte de gente se separa porque tá com problema de dinheiro. Sociedades terminam porque tá com problema de dinheiro. E muitos casamentos começam também, sabe? Por causa de dinheiro. Também! Pode ser também. Então, move muita coisa. Então, eu gosto muito, assim, desse universo. Gosto muito de poder ajudar os empresários. Aprendo muito também. Porque toda reunião que a gente senta, a gente escuta um pouco da história.
Então, a gente fala que a gente entende de negócios, mas quem entende do negócio do cliente é ele. Então, eu tô ali porque eu tenho uma visão geral das coisas. Eu consegui juntar o que cada empresário aprendeu ou errou e eu levo um para o outro, vou fazendo uma intermediação ali. E isso é muito legal, a gente vai aprendendo bastante. E o interessante de tudo isso é que vocês provavelmente já tiveram vários cases de sucesso, né? Vários clientes que, de repente, estavam ali por fechar e com essa estruturação financeira tiveram sucesso, se tornou um case de sucesso. É bem né? isso. E o sucesso deixa rastro. Né? E você consegue modelar isso para outras empresas, para outros negócios. É bem isso. Assim, não tem receita, né, mágica. Cada negócio é um negócio. Então, para a gente ajudar um empresário, a gente precisa entender muito bem do momento que ele está passando, do porquê que ele chegou até ali, de quais foram as decisões erradas ou certas que ele tomou durante o período todo. Então, os nossos cases de sucesso, eles fazem muito sentido sempre só para o empresário, sabe? Então, a gente fala, nossa, seria ótimo se a gente pudesse divulgar, né? Mas eu falo, putz, aquele cara que chegou aqui, que ele não estava conseguindo investir, de repente ele está com uma casa, 3 carros, sabe? Legal. Tipo, conseguiu sair desse sufoco. E aí, às vezes, isso para outra pessoa não significa muita coisa, né? Então, de fato, esse crescimento que a gente foi tendo com a grande maioria dos nossos clientes, acompanhando eles desde 2015, porque a gente tem cliente que é desde 2015 que está com a gente, que foi quando a gente abriu. Isso dá uma vontade legal, assim, que você fala, caramba, tipo, eu entrei, a pessoa tinha um patrimônio líquido minúsculo, né, de, sei lá, só um pedaço da empresa, hoje está 5, 6 vezes maior o patrimônio líquido. Então, é bem bacana, assim, é um crescimento legal que a gente vê e que a gente sente nosso também, né? Para que as pessoas entendam, você falou que o Nicolas estava abrindo a empresa da SBEM 15. O Nicolas é o seu marido. Isso, o Nicolas é o NK, né? É o NK, né? A gente já tentou inventar se NK significava outra coisa, mas significa Nicolas Cantor mesmo, não tem como mentir. Uma época a gente falava, brincando, que significava New Knowledge, mas não faz o menor sentido. É Nicolas Cantor mesmo. Que legal. Na verdade, ele abriu um site e ele vendia avaliação, que é valuation, né? Que é quando você quer vender uma empresa. Você tem alguns métodos que você faz esse valuation para vender ela, para negociar. E ele abriu um site e começou a vender online. E, assim, vendeu vários projetos. E aí, na época, eu estava nesse... né, já estava saindo da empresa que a gente estava reestruturando, queria trabalhar com consultoria, já tinha entrado no mestrado, já tinha conhecido o meu outro sócio que tinha se formado comigo na pós. E aí, eu abri um site meu, o Iago abriu um site dele... E aí, de repente, estava cada um com um site. Daí, eu olhei pro Iago e falei, nossa, vamos fazer uma proposta pro Nicolas pra gente ser uma coisa só? Aí, a gente chegou para ele e falou, a gente quer entrar no seu site, mas a gente leva um serviço aí. Então, me vende um pedaço dessa empresa, que é um site, pra gente começar a estruturar. E aí, a gente negociou nesse momento. Então, a NK, que era NK Avaliações, virou NK Consultoria. Que foi nessa época de julho de 2015. E eram só vocês 3 que atuavam? Era nós 3, aí a gente chamou o Anor, que era o nosso quarto sócio, porque ele sempre teve uma bagagem muito grande de Paraguai. Então, ele foi o último que entrou para compor, assim, o nosso leque de serviços. Porque o Anor sempre tem uma pegada muito mais de dar curso e tal, que eu e o Iago, a gente não é muito nessa vibe. E aí, a gente acabou fechando nós 4. Então, lá em 2015, era só nós 4. Né, de atuação, quando a gente começou. E hoje, quantos colaboradores? Qual é o tamanho dessa equipe? Então, hoje a gente está em 23. 23 pessoas. É muita gente. Só 20 pessoas a mais. Só 20 pessoas. Assim, é bastante gente mesmo. A gente não esperava ter essa dimensão de crescimento, porque, de certa forma, a construção do nosso serviço, ela precisou passar por várias etapas de escadinha mesmo. Porque eu lembro quando eu fui falar pro meu pai que eu ia fazer consultoria, eu lembro muito claramente da cara dele torcendo o nariz, falando, putz, sério? Tipo, porque lá atrás, já tinha passado na empresa do meu pai, vários consultores que entravam, falavam e não resolviam nada. Então, ele não tinha uma visão boa de consultoria. Então, quando a gente começou, a gente se pautou em formatar muito bem o que a gente entregava. Então, até pouco tempo atrás, a nossa proposta tinha uma lista de perguntas que a gente responderia com o nosso contrato. E como a nossa preocupação era tão grande, a gente não terceirizava o serviço. Era 100% eu, o Iago e o Nicolas que fazíamos as entregas, 100%. Só que a gente tem um limite, né?
de atuação. Então, a A gente... prestação de serviço, ela limita, né? Existe um Total, teto, né? sempre. E aí, a gente precisou ter uma chavinha de virada, que aconteceu muito quando a gente se mudou para Paraná, que foi em 2021, que a gente falou, eu acho que a gente tem que parar de ser consultor, nós três temos que parar de sermos 3 consultores, e a gente se encaminhar para ter uma empresa de consultoria. Então, vamos criar uma esteira de crescimento em que a gente consiga treinar as pessoas da nossa metodologia, que a gente consiga trazer as pessoas para perto, para a gente ir saindo da operação, né? E atendendo clientes que já são um cliente um pouco maior, que um pouco mais complexo, mas que a gente consiga ir treinando a galera para conseguir assumir o nosso papel. Então, esse crescimento, ele vem desde 2021, de fato. Porque até a gente ir para Paraná, a gente tinha o mesmo esquema. Como foi esse desafio, Fernanda? Sair do operacional para passar... Não foi, ele está sendo, Ele está né? sendo, ele está acontecendo. Ainda é um desafio. Às vezes o empresário acha que isso acontece do dia para a noite. E não acontece. E é muito difícil a gente se separar disso, né? Porque normalmente a gente abre uma empresa porque a gente gosta muito do que a gente vende ou do que a gente faz. Então, nossa, eu adoro moda, eu vou abrir uma loja de roupa. Só que você esquece, quando você abre uma loja de roupa, você é empresária, você não gosta de moda mais, entendeu? Você tem que gostar de gente, você tem que gostar de números, você tem que gostar de processo, você tem que gostar de um monte de coisa. Várias outras coisas. Extra moda, né? Ser moda é o que vai fazer o seu diferencial ali, de você conseguir trazer o público certo, mas você tem que gostar desse monte de outras coisas. Então, ainda é um grande desafio. É difícil a gente ser gestor, então... A gente até fala, o pessoal o pessoal que entra hoje na NK olha pra gente e fala, ela já gerencia 19, o que quer gerenciar 20? Mas, assim, até pouco tempo eu gerenciava 1, entendeu? Então, é um processo de aprendizado muito grande, assim, de você entender como é que você lida com as pessoas, de você entender como é que é dar feedback, mas principalmente como é receber feedback. É uma construção difícil, né? E sem a gente poder sem perder o core do nosso serviço, que é a entrega de consultoria. Sim. Então, são vários pratinhos que a gente precisa ir equilibrando, que às vezes um cai, né? Então, internamente, a gente se dividiu. Então, o Nicolas hoje, ele cuida muito da NK como um todo. Eu cuido bastante das pessoas e o Iago cuida mais da parte técnica. Mas ainda assim, é um aprendizado gigantesco, né? Todos os dias, né? E como que é dividir? Eu sei que em Foz do Iguaçu existe várias empresas familiares, né? Inclusive, teu pai e tua mãe trabalham juntos. Sim. Né? Como que é hoje trabalhar com o marido, dividir a mesma empresa com ele? Como que é isso daí, né? Eu sei, mas eu quero colocar... eu ia falar. Então, eu acho super difícil. Acho difícil mesmo, assim, porque até a gente estava discutindo esses dias na NK, porque a gente tem o Clube do Livro, e um dos livros que a gente leu, ele falava assim, porque o trabalho do gestor, ele nunca acaba. Porque você vai embora, mas ele não acaba. Aí você chega em casa, você só para de pensar. Aí, quando você é casado com seu sócio, você chega em casa, você continua tendo reunião, entendeu? Exatamente. Então, é bem difícil, assim. Eu e o Nicolas, a gente se policia muito para não entrar em grandes embates, assim, na frente da equipe, né? Porque, além disso, além de ser ruim para eles, é ruim para a gente também. Mas a gente não trabalha no mesmo espaço. Porque o filtro que a gente tem quando um pede alguma coisa pro outro, ainda é o filtro de casal. Então, é muito difícil a gente trabalhar no mesmo espaço. A gente aprendeu que a gente consegue ser bons parceiros, que a gente consegue construir uma coisa forte junto, mas a gente tem que trabalhar separado. Eu acho que esse processo é um processo de resiliência Total. Dentro do casal, né? Porque você passar por um processo de... eu quero ter meu próprio negócio. Já é desafiador, né? Agora eu quero ter meu próprio negócio e eu sei que isso é mais... próspero ainda quando eu tenho o meu cônjuge junto comigo. É ótimo. Porém, entretanto, todavia, existe essa questão do filtro. É muito difícil. Porque qualquer coisa que ele fala bate em mim de uma maneira diferente do que qualquer outra pessoa fala. Exatamente. Porque o que ele diz para mim tem um peso muito maior, né? Tanto positivamente como negativamente. O feedback dele importa muito mais do que qualquer outra pessoa lá dentro. E vocês têm uma pequena, né? A gente tem uma pequena de 3 anos. 3 aninhos. E essa rotina de mãe, esposa, empresária, dá para conciliar bem? Como que é hoje a vida da Fernanda pessoal
conciliando, equilibrando esses pratinhos, como você diz? Eu acho que não dá, né? Tipo, você surta em algum momento, você quer férias, você cansa. A gente aprendeu a fazer as coisas funcionarem, sabe? Mas é bem exaustivo. E uma coisa que eu nunca tinha percebido é o fato do meu trabalho mudar, né? De ser consultora para ser gestora, triplicou o número de reuniões que eu participo. Porque hoje a gente tem 70 clientes. Então, são 70 reuniões que acontecem no NK todos os meses, em que eu discuto um negócio especificamente com base nos dados do mês passado. Que eu preciso dar estratégias, que eu preciso dar solução, que eu preciso estar com a minha mente 100% funcionando. Então, além dessas 70 reuniões, eu tenho que gerenciar as pessoas. Então, lógico que eu não faço todas as reuniões, né? Mas o fato de ter tanta gente falando comigo durante a semana faz eu ter uma bateria social muito baixa. Porque eu gasto toda a minha bateria social com a NK, sabe? Aí chega fim de semana, eu não quero conversar com ninguém. Porque você fala, eu não quero uma reunião. Acabou de reunião. Não quero ter que conversar, não quero ter que pensar. Porque cansa mesmo, assim. Então, é bem exaustivo. Lógico, ter filho é muito bom, né? Eu vi um meme esses dias que é o que traduz filho. Se você não quer ter filho, não tenha, porque é a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Agora, se você quiser ter filho, tenha, porque é a melhor coisa que eu já tive na minha vida. Entendeu? É justamente isso. Então, mistura as duas coisas. Então, é super difícil, mas é super legal, é a melhor coisa. E faz a gente ser mais produtivo também. Sim. Porque você produz em 6 horas, 7 horas, o que antes você levava 10 para produzir, né? Porque você não tem mais tempo. A gente tem o Benjamin também, que é a nossa bênção em casa, né? E parece que quando você tá em um dia atordoado de trabalho, né? Você chega em casa e vê a inocência de uma criança, parece que muda totalmente o seu dia. Sim. Indiferente de como ele foi, né? Bem né? isso. Indiferente de como ele foi. Realmente, o filho, ele vem para transformar a vida da gente, a gente nem sabe, né? Nem sabe. É muito louco, eu não... Eu acho que, assim, eu nunca tive um grande sonho de ser mãe. Então, eu não tinha grandes expectativas com relação ao que seria a minha vida com uma criança, sabe? Então, hoje eu vendo e falo, caraca, o que eu fazia, né? Eu até vi esses dias, assim, o que as pessoas que não têm filho fazem? Porque você tem tanto tempo livre que você nem percebe, né? E, tipo, mudou completamente. Mas, assim, faz você evoluir de um grau, assim, que não tem como. Você só evolui com filho. Exatamente. Você só consegue evoluir com filho. Quer saber como é que evolui? Tem um filho. Fernanda, e quais são os serviços que a NK oferece hoje? Então, hoje a gente tem dois grandes grupos de serviço, né? Então, a parte de projetos, que são coisas que a gente começa e termina em 2, 3 meses, às vezes 45 dias, que é a análise de viabilidade, e o valuation, que é a raiz da NK, né? Que é avaliar uma empresa para ser vendida, para ser comprada. Então, esse projeto leva aí 45, 60 dias para ser entregue. E a gente tem os nossos serviços recorrentes, que são os nossos serviços de acompanhamento mensal. Então, todo cliente que entra na NK, ele entra num time de onboarding que a gente tem hoje, que faz todo o mapeamento do processo interno, faz a reestruturação do que precisa ser feito, organiza a base de dados para que o consultor avalie e comece a fazer as entregas mensais. E aí, depois que isso está organizado, quando a gente faz a reunião, a gente já tem as apresentações. Aí, para a gente conseguir entregar esse resultado, a gente começou a agregar outros serviços, que é o BPO, ou seja, hoje a gente já faz alguns lançamentos. Então, a gente faz algumas análises de impostos também para os clientes, mas tudo isso bem segregado, assim, né? Não é um pacotão que vai entrando. Bem personalizado também. Bem personalizado. Mas o principal serviço que a gente faz é esse acompanhamento financeiro, que a gente organiza a empresa para que a gente tenha as informações para devolver para o empresário de uma maneira organizada. Então, para quem entende um pouco do universo assim, das empresas, a gente fica perto de uma reunião de conselho, só que de administração, só que sem a burocracia de uma reunião de conselho de administração. Então, é um momento em que a gente obriga as empresas a analisar o resultado. Porque você ser empresário, a chance de você se afundar na rotina e nunca levantar a cabeça para respirar, né? Você está nadando no mar. Você sabe que você precisa respirar de vez em quando, você olha para o lado, mas você nem sabe para onde você está indo mais. Então, a gente acha que a nossa reunião ela é muito deixa eu ver para onde eu estou indo, sabe? Não adianta eu só ficar aqui batendo o braço e levantando a cabeça para respirar. Eu preciso saber para onde eu estou indo.
Até a gente teve um NK Talks, porque todo mês a gente tem uma palestra que acontece no NK, e o Juliano, que foi palestrante, ele trouxe uma visão que eu acho que é muito isso. Ele fala, empresário, gestor, tem que fazer voo de helicóptero. Que você tá no operacional, aí você se levanta, olha a gestão, volta, entendeu? Não é um voo comercial de avião, que você vai longe e deixa a operação rolando. Você precisa pousar, você precisa sobrevoar aqui para você conseguir ver. Então, acho que a gente acaba sendo voo de helicóptero, sabe? É o momento que o empresário sai da operação e fala, pera, deixa eu ser um pouco mais estratégico, né? E em vez de ficar aqui me batendo e fazendo consultoria. Exatamente. Porque eu sei que isso é enraizado. Eu mesmo, essa semana eu recebi lá um serviço que era para fazer, que não era para eu fazer, né? Obviamente, porque eu não tô mais na operação. Mas eu gosto tanto que, por mim, eu ficava lá tentando achar o problema, sabe? Eu perco horas, assim, no Excel tentando resolver, organizando as informações, porque eu amo isso. Então, só que não adianta, né? Além de um desperdício de tempo, eu sentar e fazer, sendo que tem um monte de gente na NK que podem fazer a mesma coisa. Que eu sou substituível nessa tarefa, né? Mas, enfim, a gente gosta e aí você volta. E dentro dessa consultoria de 70 empresas que vocês fazem, vocês encontram muito isso? Muitas vezes? 100%. O empresário, eu não quero sair daqui do operacional porque eu amo isso aqui. Como você disse, a partir do momento que a pessoa abre uma empresa de moda, porque ela gostava de moda, ela tem que deixar de gostar, ou não deixar de gostar, aprender a gostar de outras coisas, né? Bem isso. E eu vejo que a profissão propriamente dita, o que ela gostava, passa a ser tático. Ela tem que fazer aquilo certeiramente, né? Em momentos, vai lá, acerta, volta, vem pro estratégico. É bem isso. Mas é muito comum, assim, porque é do ser humano ir para sua zona de conforto, né? Então, é confortável a gente estar na operação, porque você precisa pensar muito menos, você já sabe o que você tem que fazer. Sim. Se você abriu sua empresa, você sabe quais são os passos. Sim. Então, se eu for fazer um fechamento de qualquer cliente, eu sei qual é. É confortável para mim, entendeu? Agora, é muito desconfortável eu ter que lidar com todo mundo. É muito desconfortável eu fazer alguém crescer, eu pensar na remuneração de uma pessoa. Eu dar um feedback negativo. Isso é desconfortável. E aí, querendo ou não, a gente acaba fugindo disso. Porque é mais confortável eu sentar e mexer no Excel. Não preciso conversar com ninguém. O Excel aceita qualquer coisa que eu coloco. Exatamente. Então, é difícil mesmo. E a gente vê que é uma tendência dos empresários, assim, que ou parece sempre que fica no limbo, né? Porque ou a pessoa foge para a operação ou ela foge para fora da empresa. E aí ela larga a empresa. E aí acaba que a empresa fica sem gerenciamento também, sabe? Então, normalmente a pessoa larga quando a empresa começa a ter problema financeiro. E aí a pessoa dá uma fuga, assim, não quer ver mesmo o resultado. Então, é normal. Eu acho que é super do ser humano, né? Sem dúvida. Buscar o conforto. Algumas empresas, alguns empresários, eles somam o que tem na empresa. Eu tenho 5 microfones, eu tenho 2 câmeras, eu tenho isso e aquilo. Pronto, feito valuation. Esse daqui é o que a minha empresa vale. Exatamente. É exatamente assim? Esse é um método. A gente, toda vez que a gente faz o valuation, a gente faz de 3 métodos diferentes. Então, o balanço patrimonial, que é juntar os bens, é um método. O outro método é o método de múltiplos. Então, por exemplo, vamos ver outras empresas que têm estúdio de podcast, por quanto elas foram vendidas no mercado recentemente. Entendi. Múltiplo. Vê o faturamento da RP, vê o faturamento dessa empresa e faz múltiplo. É regra de 3, né? Múltiplo, regra de 3 mesmo. Mas a gente usa muito como base o fluxo de caixa descontado. Que eu vou ver qual é o potencial que essa empresa tem de gerar caixa para quem comprar. Então, o quanto vale em grana. O quanto que esse microfone rende. Não o quanto ele vale se eu vender ele, mas é o quanto ele rende estando aqui. Ganhar. E aí, esse é o fluxo de caixa descontado, que a gente projeta 5, 10 anos, traz a valor presente e esse é o valor que a gente negocia. Tem empresas que é mais difícil de fazer o fluxo de caixa projetado. Daí, às vezes, o balanço é mais interessante, às vezes o múltiplo é mais interessante. Então, a gente sempre faz os 3 métodos para poder comparar e descobrir o que vale de fato. Existe a programação da empresa, eu quero uma consultoria, porque eu estou mega endividado e eu quero saber como fechar minha empresa. Eu quero aprender a falir. Então, é difícil, porque é difícil alguém querer aprender a falir, né? Mas a gente já teve clientes que a gente sugeriu RJ,
né? Que é recuperação judicial. Uhum. Que daí é um jeito... É um passinho antes de você falir, né? Peraí, antes de você sair dessa... Vamos ver se não tem um plano que a justiça aceite, né? Para a gente sair. Mas, de um modo geral... Acho que todo empresário vê a sua empresa como um pedaço. Então, quando a empresa falha, você falha, né? Então, ninguém quer aprender a falir, ninguém quer fechar. Quem fecha porque teve. E aí, há essa fuga também, há um certo abandono. Então, hoje a gente tem algumas empresas, sim, que estão numa situação de que a gente precisa resgatar, de que a gente precisa controlar a operação financeira, de que a gente precisa vender bens da família para colocar na empresa, como uma possibilidade de salvar a empresa e dar um gás. E eu sinto que foi muito... a herança da pandemia, muita gente está colhendo agora. É porque se endividou em financiamentos aí também, que o próprio governo... cedeu na época, né? Total. Mas é agora que tá pegando. Então, claro, teve um monte de gente que fechou durante a pandemia, mas os nossos clientes não sofreram tanto. Foi depois e agora é que a coisa tá embolando. Porque daí já rodou um Pronamp, já começou outro Pronamp, e aí você já rodou 2 empréstimos e o negócio não melhora. Então, é agora. E a operação financeira foi inchando, o seu lucro não aumentou. Aí a coisa não cabe. Não fecha a conta. Não fecha a conta. E já teve situações, claro, você não precisa citar nome aqui de empresas, né, de clientes, é interessante até a gente ter esse sigilo, mas teve situações de que o cliente não via saída. Eu não consigo enxergar nada mais à minha frente sem ser fechar, né? Ou pedir RJ, ou sei lá, porque eu não estou conseguindo mais. Acontece. Não, mas olha só, vocês conseguirem assessorar essa pessoa para que lá na frente ela tivesse sucesso, esse quadro, ela se reinventar e conseguir mudar. O que a gente conseguiu, de fato, pivotar, assim, é um dos nossos clientes mais antigos, que quando a gente começou, ele tinha, de patrimônio líquido, um barracão, que era um imóvel. E hoje, a gente está com 6 vezes o patrimônio líquido. E para a gente reestruturar, lá em 2015, a gente começou com corte de custos, com toda a organização da reestruturação da operação financeira, e a gente foi crescendo devagarinho, né? Então, esse era um cliente que, assim, falou... Inclusive, era uma briga de família, porque tinha bastante pessoas envolvidas, era irmã com irmão, pai envolvido ali, e aí eles acharam que ia fechar mesmo, sendo que um dos irmãos meio que deu a empresa para a irmã. Falar, toca aí que não tem mais futuro. Disso daí. E aí a gente conseguiu recuperar bem, assim. Mas não é muito fácil a recuperação, porque ela parte muito de um princípio comportamental. O empresário precisa perceber muito cedo o tamanho do buraco. E justamente pelo processo de fuga, os empresários não percebem. Aí eles só percebem a hora que o negócio está muito feio. Eles não percebem a hora que começou o buraco. Eles só chamam a gente a hora que já não tem mais saída, Você vai falando de buraco, eu já estou imaginando aqueles buracos de praia que acontece, sabe? E a pessoa só sabe que está se afogando quando o capote vem, né? É bem isso. A pessoa não percebe, assim. Então... Eu acredito que um pouco não percebe, um pouco não quer perceber, sabe? Porque tem uma questão de ego envolvida nisso, né? Justamente pelo esse reflexo de, se a minha empresa falha, eu que falhei, as pessoas dão uma fugida com relação a quando a coisa tá meio ruim, assim. Então, hoje a gente tem algumas situações ali que a gente está precisando ajustar, de alguns clientes, de fluxo de caixa e tal. Mas acho que na nossa história teve umas 10 vezes que a gente falou, se você continuar exatamente desse jeito, esse é seu cenário, pode fechar. Pode fechar. Então, ou seja, você tem que fazer alguma coisa diferente do que você estava fazendo. Entendi. Né? E, Fernanda, assim, existe algumas empresas que sofrem com o mercado sem saber se o produto ou serviço dela está sendo vendido num valor justo. Muitas vezes muito abaixo do mercado ou muitas vezes muito alto do que o mercado proporciona. Vocês conseguem também ajudar as empresas a encontrar
esse gap dentro do valor de produto dela? Não, 100%. Na verdade, é por aí que a gente começa, né? Porque quando uma empresa está vendendo um produto muito baixo, ela pode estar perdendo dinheiro, pode não estar, pode estar tendo prejuízo na operação, mas se o mercado todo está vendendo mais alto, ela podia estar vendendo mais alto também. E quando ela está vendendo muito alto, ela pode não estar vendendo porque ela está fora do mercado. Então, no terceiro mês da nossa consultoria, já é programado a gente fazer uma análise mais aprofundada do faturamento, que é justamente entender quais são as margens, por que essas margens são desse jeito, se esses preços de venda fazem sentido ou não. Obviamente, como eu falei antes, a gente entende de negócios. Agora, eu não posso sugerir para a pessoa um preço de mercado, porque é o mercado dela. É o mercado dela. E eu falo assim, olha, você tem que vender esse microfone aqui, Cris, por quinhentão. Se você não vender por quinhentão, as contas não fecham. Aí você fala, mas por quinhentão eu não vou conseguir vender. Entendeu? Então, não adianta. Então, a gente precisa fazer uma reestruturação dos seus custos internos para a conta fechar. Então, a gente não tem essa pegada de tentar impor algum preço, nem nada, porque só que a gente alerta, esse microfone aqui, você está tendo prejuízo, você sabe? Aí você fala, não, eu estou tendo esse prejuízo nesse microfone porque eu estou ganhando na venda da mesa, sabe? Então, uma coisa vai equilibrando a outra. Uma coisa equilibra a outra, mas a gente alerta que é para você saber que o microfone não está fechando a conta, né? Que daí, eu já vi isso acontecer em alguns lugares. Beleza, eu estou sobrepondo esse déficit aí do lucro do microfone na mesa, mas o foco dos vendedores dele está no microfone. Está no microfone, que é mais fácil de vender. É mais fácil de vender, vai bater a meta e tudo mais, né? Não, e metas é uma coisa que você precisa ter muito cuidado. A meta, a gente fala... Porque não é... eu quero colocar metas. A gente nunca fala colocar metas. A gente tem que implantar um sistema de meta. Porque é um sistema que você vai ajustando os incentivos que você quer dar. Se você faz uma meta para vender quantidade, a pessoa vai vender o que tiver menor custo, menor preço de venda, que é o mais fácil. Se você coloca uma meta de faturamento, talvez a pessoa foque em vender o que é mais caro para bater mais rápido a meta de faturamento. Se você coloca uma meta de margem, a pessoa vai tentar vender o que sobra mais para a empresa. Então, é necessário você saber jogar com esses incentivos para as pessoas. Talvez por produto, por serviço, né? Exatamente, porque senão as pessoas vão fazer de novo o que é mais fácil. Exato. E não é, estou desmerecendo os vendedores. Não, do ser humano. Fernanda, eu fui vendedor por 20 e tantos anos. E eu sei como que isso funciona. Realmente, se eu posso vender só a xícara um pouquinho mais barato, por que eu vou vender ela com o pires junto, entendeu? Então, realmente tem que ser muito cuidado isso daí. Porque, às vezes, a meta é sobre faturamento, a meta é sobre lucro, enfim, claro. Mas, se a gente não olhar como um todo, todos os serviços e produtos, pode ser que está sendo entregue para o mercado aquilo que te menos dá lucro que o vendedor, a área comercial, sempre vai bater a meta e você está tendo lead comissionar. E uma coisa que a gente faz primeiro a gente sempre pergunta, sua empresa tem metas? Aí a pessoa fala sim. Daí a gente fala, esse aqui é seu ponto de equilíbrio. Sua meta está pelo menos acima do ponto de equilíbrio ou você está pagando para o seu vendedor antes de ter lucro? E às vezes as pessoas nem sabem. Eu tiro minha meta porque eu pego o que eu vendi o ano passado e faço aumento 15%. Eu falo, mas da onde veio 15%? E se o ano passado teve alguma coisa que aconteceu, que você precisou ficar fora, e esse ano vai bater mais fácil, você não está levando isso em consideração? Tem empresas que eu fiquei sabendo disso há pouco tempo, né? A gente está com a RP Comunicação também há 5 anos, e foram muitas coisas, muitos aprendizados. Eu não estudei para ser empresário, né? Eu virei empresário, né? Surgiu a RP Comunicação por meio de uma proposta de trabalho, para você entender. Né? Então, as coisas vieram acontecendo. E eu vejo que esse formato, muitas vezes, aconteceu muito também dentro da pandemia. Né? Foram funcionários que saíram da empresa, ou porque decidiram sair, ou porque, infelizmente, foram demitidos, mas que abriram o próprio negócio. E nesse abrir o próprio negócio, eu entendia daquele serviço, daquela modalidade. Eu não sabia tudo que está em volta, o backstage da vida de um empresário, né? E o que é o bendito do ponto de equilíbrio? O ponto de equilíbrio é o mínimo que você precisa faturar para que você tenha lucro zero. Então, por exemplo... Para empatar. Para empatar.
Aí tem ponto de equilíbrio operacional, que é para empatar a operação. Tem ponto de equilíbrio financeiro, que é, eu empato a operação e eu pago a minha operação financeira. Tem ponto de equilíbrio econômico, que a gente leva em consideração o quanto o empresário quer ganhar. Então, são vários níveis de ponto de equilíbrio que a gente precisa ir aumentando. Mas isso que você falou, Cris, é a pura realidade. No Brasil, as pessoas viram muito empresários por uma necessidade. E não tem como você aprender a ser empresário, ainda mais aprender a ser empresário no Brasil. Porque é muito difícil. A gente sempre fala isso nos NK Talks, que é um processo solitário. Porque se você tem uma equipe grande, por mais que você tenha apoio ali, no fim, você vai se questionar se você está fazendo a coisa certa, você vai se questionar se você está alocando as pessoas no lugar certo. E, às vezes, mesmo, você não tem com quem conversar, entende? E, às vezes, o seu problema é seu sócio, e aí você não pode conversar com o seu sócio, porque o problema é ele, aí você vai conversar com quem? Aí você conversa em casa, mas aí a pessoa não tem as mesmas informações que você. Então, é bem difícil, assim. É um processo solitário e é um processo que exige da gente muitos níveis de informação. Porque, assim, metade dos empresários não sabe o que é ponto de equilíbrio. Metade dos empresários não sabe que precisa controlar o fluxo de caixa. Tem muitos empresários que acham que é melhor pagar fornecedor à vista ainda, sabe? Então, porque não é quem fez administração que virou empresário. É o cara que queria ganhar dinheiro de outro jeito, entendeu? Eu não diria que é um erro, mas entra dentro daquela questão do que eu gosto de moda. E eu vou vender roupa. Eu via muito isso acontecer com hierarquias dentro de empresas que eu trabalhei, que aquela pessoa era uma ótima vendedora e passou a ser gerente. Pronto, perdeu um vendedor. Perdeu um ótimo vendedor, porque ela não entende de pessoas, de gestão de pessoas. Ela entende de vender, não é verdade? E isso realmente é muito sério dentro do Brasil, né? As oportunidades de se tornar empresário aconteceram, mas infelizmente, né, por uma cultura brasileira, o empresário também não foi atrás dessa qualificação. Mas calma, tem a NK. Não, a gente dá muito atalho, a gente é muito atalho. O nível de consciência que a gente traz para o empresário é muito de mentoria. Então, é um grande atalho. O que você, às vezes, levaria anos para fazer numa faculdade, para aprender a ler demonstrativo financeiro, para aprender sobre estratégia, para entender sobre pessoas, você tem ali uma equipe que você consegue conversar tete a tete, assim, sabe? Para debater sua empresa. E a gente tem todas as informações que a gente precisa. A gente tem o contexto para debater com o empresário. Então, é diferente você... eu tô tendo um problema, vou lá conversar com um amigo meu. Tá, mas seu amigo não tá vendo seus números. A gente tá vendo seus números. Então, embora a gente venda consultoria financeira, a gente acaba discutindo tanta coisa dentro da empresa porque a gente está olhando a mesma coisa. Então, a gente debate estratégia, a gente debate pessoas, a gente debate cultura, a gente debate um monte de coisa porque a gente está vendo a mesma coisa que o empresário está vendo. Claro que não com toda a história e não com todo o peso, porque quem é dono da empresa... Com a mesma paixão, com o mesmo amor, né? Mas a gente tem muita coisa que a gente pode ajudar. Então, independente de estar com a NK ou não estar com a NK, é importante fazer o voo de helicóptero sobre a empresa, sair um pouco da operação e tentar ter um olhar mais estratégico sobre as coisas. Então, se você não faz o fechamento de lucro ou acompanhamento financeiro da sua empresa, você precisa fazer. Porque você não tem noção para onde você está indo. Essa semana mesmo, a gente fez uma projeção para um cliente e a gente falou assim, se você continuar crescendo as suas vendas da maneira como você está crescendo, ano que vem você vai ter uma falta de caixa de 2 milhões. Nossa. Crescendo a venda. Porque daí o cara às vezes fala assim, não, mas é só vender mais. Tipo, não é. Primeiro que só vender mais não é fácil, né? Mas não dá, entende? Então, E aí, como que você explica isso para o empresário? Que, mas... Então, se eu vender mais, eu vou me ferrar mais? Eu falo, se você continuar fazendo essa operação que você está fazendo, quanto mais você vender, mais o dinheiro vai faltar. E aí, você vai ter que injetar dinheiro. Aí, pera, mas qual que é a sugestão? Não, a gente pode crescer assim, mas vamos seguir desse plano aqui, entende? Então, é difícil mesmo. E não tem de onde você tirar o conhecimento tão direcionado e de maneira tão curta, sabe? Hoje. Eu já vi, tem alguns clientes, inclusive, que
estão crescendo, estão com a mentalidade de crescimento, e essa mentalidade é muito boa, inclusive, porém estão 50 passos à frente da própria empresa. Eles estão andando com um trem a 1.500 km por hora, mas não tem trilho para esse trem andar. Então, é interessante uma consultoria, no meu ponto de vista, porque justamente te dá esse norte. Calma, cara. Tá legal, mas você tem que ter cautela. Tem que, né? Aquela velha máxima de que se você vender tudo que isso você está vendendo, você vai ter capacidade de entregar? Também, né? A gente já teve empresa que chegou pra gente e falou, a minha meta de venda é 1 milhão. E aí a gente fazia conta e falava, cara, mas não tem como produzir 1 milhão. Como que ele quer vender 1 milhão todo mês? Não, eu consigo vender 1 milhão. E a gente, mas não tá fechando a conta. Aí, em determinado momento, a gente falou, olha, a gente não tá conseguindo ver o que você tá vendo com relação à produção. Parece que não vai dar conta, né? Aí ele falou, eu percebi isso também. Não vai dar. Não tem como eu produzir, né, em sequência. Eu consigo produzir 1 milhão um mês, mas não consigo produzir em 2 seguidos. Então, são muitas peças para você jogar. Exato. E é isso que me fascinou quando eu entrei no mundo dos anos. Porque é um jogo de xadrez, você tem que saber usar todas as peças. Então, se você aumentar o preço, você ganha mais em cada venda, mas talvez você venda menos. E será que é interessante ou será que não é interessante? Se você paga mais comissão, você ganha menos como empresário, mas talvez você venda mais. Será que não vale a pena? Entendeu? E aí... Nossa, realmente é um jogo de tabuleiro. É um jogo, você vai lidando com as peças que você tem. Eu vou cortar marketing, porque é um custo alto, mas se você cortar marketing, talvez você venda menos. Então, será que vale a pena, né? Então, se eu contratar outro vendedor, quanto que custa esse vendedor específico? Então, é muita coisa para ver que é a máxima, né? Cada um tem que fazer o que é bom. E, Fernanda, pegando esse gancho do marketing, eu quero conversar com você, empresário, que vive quebrando a cabeça aí e não consegue parar para olhar o estratégico. Dá uma olhadinha só nesse recado que a RP Comunicação tem para você. Vem cá, você sabe por que os grandes players do mercado a cada dia tem mais seguidor, mais vendas e mais dinheiro no bolso? É claro, você deve estar pensando, porque eles têm uma equipe enorme de tráfego, de gestão de conteúdo, mas você pode ter certeza que cada player desse que você pensou está numa bancada de podcast. O podcast a cada dia mais está ganhando mercado e está caindo no gosto do povo. Se você tiver um podcast para chamar de seu, você pode convidar autoridades, pessoas que possam dar prova social do teu trabalho e com isso você aumentar o seu campo de visão em relação àquelas pessoas que querem comprar de você e muitas vezes nem sabem que você existe. Por isso eu convido você a vir conhecer o estúdio profissional de podcast aqui da RP Comunicação. Um estúdio lindo, gente, personalizado de acordo com as cores aí da sua marca, da sua empresa, e aqui nos nossos armários você pode fazer a decoração que você achar que é necessário. Venha agendar um horário e faça um episódio conosco sem custo nenhum para você viver essa experiência do que é estar dentro de um podcast. Gostou, né? Estúdio lindo. Tá esperando o quê? Para vir ter mais visibilidade conosco e aumentar suas vendas e autoridade dentro das redes sociais. Vem pra RP Comunicação você também. Voltando aqui então, não fique aí no achismo das coisas. Contrate a RP Comunicação também para cuidar do marketing, fazer toda a estratégia aí da tua empresa e você cuidar de fato do operacional, que é o mais importante, né? Exatamente. Estratégico, né? E não, é fazer o que você é bom. Então, tudo que você pode terceirizar... Eu sou dessa máxima. Tudo que você pode delegar e tudo que você pode terceirizar, que você for plenamente substituível, te substitua, entendeu? Eu ouvi uma vez dizer que tem alguns empresários que são igual pato. E o que o pato é? O pato não sabe andar direito, o pato não sabe nadar direito, o pato não sabe voar direito, mas ele tenta fazer tudo isso daí. É bem isso. Então, cara, seja uma águia, né? Voe com voos altos aí e faça o teu melhor dentro daquilo que você realmente sabe fazer. E pegue pessoas melhor que você para fazer aquilo que, de repente, você ainda não desenvolveu como capacidade
Ou que talvez você nem queira fazer, não goste, mas faz porque, pô, tem que fazer lá uma foto pro Instagram, eu tenho que... Pô, para, gente, tem tantos profissionais bons no mercado hoje, né? Sim. E falando em profissional, tem muitas empresas que sabem qual é a hora certa de dar um aumento para o colaborador, ou sai dando aumento para o colaborador sem saber qual que é a rentabilidade que aquele colaborador está dando. Ah, esse assunto é muito difícil, porque... Eu não sei, acho que a gente está vivendo uma epidemia de problemas de cultura empresarial. Assim. Tem muitas empresas que estão sem... A gente não pode dizer que sem cultura, porque sempre há uma cultura. Mas sem uma boa cultura... ou ruim, mas existe, né? Perdão. Mas sem cultura direcionada, né? Uma cultura que não é o empresário que está direcionando, não é o que ele esperava. E aí, saber quanto você tem que pagar não é só uma questão de conta, né? É muito mais, é uma questão de entrega, é uma questão de momento, é uma questão de crescimento, é uma questão de a empresa comporta. Não só de grana, mas faz sentido eu ter uma Ferrari, sabe? Não é só pela grana. Eu tenho dinheiro pela Ferrari, mas, pô, um Uno ia fazer a mesma função, Exato. sabe? Eu não vou conseguir aproveitar tudo que vai me entregar. Então, hoje, acho que é maior, antes do aumento, que é a discussão, né? A gente tem muita discussão com relação à comissão, à variável, ao funcionário se pagar, não se pagar, em produtividade, em análise de custo fixo global, porque a gente não é aquela consultoria que entra e fala, você precisa cortar isso, e corta essas pessoas também. A gente sempre tenta resolver o problema de fora primeiro, problemas menos traumáticos, porque quando a gente entra nesse nível de controlar custo, é estressante. É estressante para todo mundo. Então, a gente precisa controlar, mas não precisa ser uma coisa louca, né? E as pessoas estão nessa jogada. Então, às vezes você vai dar um aumento porque a pessoa pediu. Às vezes você vai dar um aumento porque ela mereceu. Às vezes você vai dar um aumento porque naquele momento você não pode perder essa pessoa e no mercado ela está valendo mais, entendeu? Então, não tem uma regra. Quando a gente fala de aumento de salários, é muito difícil a gente estabelecer uma regra com relação ao que tem que ser feito, né? É bem avaliar a cultura, o mercado que você tem, a possibilidade de substituição. É bem mais complexo. Show. Pessoas, né? Pessoas. Fernanda, eu gostaria que você falasse com quem ainda não conhece a NK. Por que a NK é uma boa opção para um planejamento, para essa consultoria realmente? O que a NK pode transformar na vida das empresas enquanto elas existirem? Olha, Cris, o que a gente traz muito é um nível de profissionalização que, se você fosse tentar contratar pessoas para atingir esse mesmo nível, ia sair muito caro. Então, a gente é um atalho muito grande para análise financeira, a gente é um atalho muito grande para análise estratégica. Então, se o cara está querendo crescer, a gente ajuda a crescer. Se o cara está querendo sair do buraco, a gente ajuda a sair do buraco. Se o cara está querendo manter do tamanho que ele está, ele só quer ver se as coisas estão indo bem, a gente também entra no mesmo esquema. Então, hoje a gente ajuda muito os nossos clientes a dormirem tranquilo, a viajarem tranquilo, a se afastarem um pouco do negócio sem dar aquele desespero das coisas estarem desmoronando, sabe? Porque a gente controla as coisas, a gente está dentro. É uma equipe que cuida da empresa efetivamente, olhando os números, olhando a equipe, olhando o resultado, são demonstrativos, às vezes, que os empresários não têm habilidade de ler, mas a gente alerta o que precisa ser alertado. Então, você não precisa aprender a ler. A gente vai te dizer, cuida com isso aqui, agora é isso aqui que você precisa ir. Então, para quem deseja dar um salto de profissionalização, eu sinto que a minha empresa é amadora, que eu estou sempre fazendo a mesma coisa, que eu estou pedalando, a gente entra para isso, a gente entra para dar um up mesmo, para trazer consciência financeira, para trazer análise financeira, para trazer consciência financeira do que está acontecendo. E até, assim, trazer o resultado que a gente quer. Porque a gente tem empresas para dar lucro, né? E tem muita gente que pedala, tem muita gente que pedala não, que patina. Entra um pouco naquela crença de teto. Eu cheguei até aqui... Eu não sei ganhar, nunca vivi com mais que isso, né? Vamos dizer lá que você está faturando 20, 30 mil reais por mês, líquido, e você não sabe o que é viver com 100, você nunca teve aquela realidade, né? E talvez o mercado proporcione a você viver com 200, até
o que você pode fazer pela equipe que você tem, pelo produto que você oferta, mas existe uma trava, né? E aí, como que faz isso? Como é que destrava isso daí, Fernanda? Não, é muita conversa, porque assim, a gente tem uma característica que é muito forte, que quando eu tô... O P faturou. Eu vou falar, a gente faturou. Então, quando a gente entra numa empresa, a gente vira a empresa, né? E a gente é apaixonado por muitos negócios que a gente atende. Legal. Então, às vezes a gente vê que o empresário está limitado, e aí quando a gente fala assim, cara, mas eu acredito demais na sua empresa. Se você seguir por aqui, a gente vai resolver esse problema. A pessoa tem uma destrava, assim, né? Destrava uma cabeça, porque fala, validação, né? Se eles estão querendo na minha empresa, então é porque é interessante, entendeu? Teve muitos clientes que já aconteceu isso. Esse cliente que é mais antigo mesmo, que quando a gente começou, eles tinham um barracão. Há muito tempo eu falei isso. Eu ia falar o nome dela. Eu falei assim, se você quiser vender, eu vou dar um jeito de comprar. Porque esse negócio dá dinheiro. Mas ela estava tão aflita por conta de caixa, por conta de não sei o quê, mas eu falei, eu sei que é uma questão circunstancial, eu sei que vai passar, sabe? Então, às vezes é esperança mesmo, Sim. sabe? Mas assim, a gente não dá falsas esperanças e a gente também não fica mentindo. Só que tem negócios que são apaixonantes, assim. Tem empresas que a gente viu pequenininha e que já tem várias unidades. Empresas que, às vezes, começaram do mesmo tamanho que a gente, já estão muito maior no que tange a número de funcionários, sabe? E a gente acompanhou isso, a gente viu isso acontecer. E a gente empolgado com eles na mesma medida que eles. Então, isso é muito legal. O nosso teto, ele é muito do tamanho do que a gente acha, né? Às vezes a gente não tem noção do que pode ser para cima. Porque, nunca tive uma empresa com 20 funcionários. Não faz sentido eu ter uma empresa com 100, entende? Mas quando eu tinha uma empresa com 2, não fazia sentido ter uma empresa com 20. Nossa. Então, a gente vai esquecendo, assim, dos marcos. E eu acho que esse é uma grande questão dos empresários também. A gente esquece muito a nossa história. Então, esses dias mesmo lá na NK, a gente se ligou disso. Antes da gente ter o time de onboarding, cada consultor pegava e fazia. E quando a gente abriu o time de onboarding, a gente falou, a nossa meta é passar 5 por mês. Aí o Nicolas falou, não, tem que passar 10. A gente falou, impossível. Não tem como passar 10. Mês passado, a gente passou 8 clientes. E aí, a galera... nossa, agora eu vou ficar sem trabalho? Dava para ter passado mais? A gente falou, que loucura. Quando começou, a gente não achou que dava conta de 5. Agora, a gente já está falando em talvez pegar 15, entende? Só que a gente esquece o caminho que a gente percorre. Então, a gente sempre fica com a sensação de que a gente está fazendo alguma coisa errada, de que tem alguma coisa que a gente não está vendo, de que, né? Você fica assim, mas será que eu estou no caminho certo mesmo? Então, a NK também traz isso. Porque se você estiver no caminho certo mesmo, você vai ouvir da gente que você está no caminho certo mesmo. E se você não estiver no caminho certo, a gente vai falar, olha, talvez aumentar suas vendas nesse patamar não seja a solução, entendeu? A gente vai falar. De todas as formas, vai ser muito bom. Mesmo que seja para puxar a orelha e mesmo que seja talvez até para... cara, já tá legal pra caramba, parabéns. É só continuar nesse ritmo. Reloginho. Vamos manter o reloginho. Que legal. Fernanda, nós estamos nos encaminhando para o nosso final do nosso bate-papo aqui. Eu fiquei muito feliz, novamente, aprendi muito com você, né? Aprendi muito com a NK, com essa cultura de empresa de prosperar na vida de outras empresas. Eu acho que não existe nada mais satisfatório. Não mesmo. Da gente ver o nosso trabalho dando certo para outras pessoas, né? Eu vivo muito isso aqui dentro da RP Comunicação também. Uma hora ou outra a gente recebe um feedback. Nossa, a campanha foi maravilhosa. A gente teve aqui, passamos pelo Black Friday, teve várias empresas que... Nossa, foi muito legal, foi muito bom, as estratégias foram muito boas, os vídeos foram excelentes e realmente não tem preço. Não tem. Quando a gente consegue fazer essa transformação na rotina, na vida daquela empresa, acredito que a gente deixou algo para ser lembrado, né? Com certeza. E acho que não existe nada melhor para a vida do ser humano, daí entra por questões pessoais, né? De você ser lembrado de alguma forma, em algum momento da vida, por aquela empresa, por aquelas pessoas. E eu tenho certeza que hoje você deixou uma marca aqui para nós, sabia? É porque você trouxe várias coisas esclarecedoras. E tem muitas empresas que começaram
nessa tragédia da pandemia e que, com certeza, esse episódio aqui vai fazer sentido para elas. Sim. Né? Essa virada de chave, muitas vezes, é necessário, porque a pessoa não sabe se está dando certo ou se não está dando certo. Não, e outra, né? A gente sempre acha que a gente é único. Então, você pensa, nossa, só eu que não sei fazer isso. É só comigo que acontecem essas coisas. E não, na grande maioria das vezes, isso acontece com todos os empresários. A gente vê muito isso na NK. O problema que o pequeno empresário tem é o mesmo que o grande empresário tem. Só muda, de fato, a dimensão. Mas o problema é o mesmo. Então, trazer essa tranquilidade, de fato, acaba sendo até um propósito de vida, né? Até mês passado, a gente ajudou uma empresa a fazer uma reestruturação, abrir uma nova sede, e aí a dona falou assim, ela não queria fazer a inauguração, e a gente falou, você tem que fazer a inauguração, tem que gritar para todo mundo que a gente abriu uma nova loja. E aí, quando a gente foi lá, ela falou assim, obrigada por ter falado para fazer a inauguração, porque eu tô me sentindo um poste de tão iluminada. Hoje ninguém vai tirar meu brilho. E você fala, caraca, eu proporcionei isso, sabe? Tipo, e não tem. Tipo, é além de número. É tranquilidade, é vida, é crescimento, é propósito, eu acho que isso transcende na questão do CNPJ, né? Da vida empresarial. Transcende realmente. Mesmo. Fernanda, muito obrigado novamente pela tua presença. As portas da RP Comunicação, os microfones do GiversCast vai estar sempre aberto para vocês da NK. Obrigada. E espero ver você aqui mais vezes, tá? Para a gente conseguir trazer ainda mais conteúdo de valores iguais a esse que você trouxe para nossa audiência. Obrigada. E que a NK consiga aí prosperar cada vez mais, né? Eu sei que está num caminho maravilhoso, né? Falando de caminho certo, está num caminho excelente. Parabéns pela empresa. Obrigada. Né? E que a gente possa fortalecer a nossa parceria dentro também do BNI. E convido a todos que ainda não conhecem, conhecer o BNI Internacional, conhecer o BNI Prosperitar. Vai lá ver eu ser presidente. Vai lá. Não chama ela de presidente, né, Ana? E muito obrigado, Fernanda. Obrigada a você, Cris. Eu acho que toda vez que a gente escuta um empresário falar, eu acho que esse sentimento de, putz, não é só comigo. Cada vez que um empresário tiver essa sensação, você já fez alguém dormir melhor, você já fez alguém ter uma perspectiva diferente. Então, eu acho super interessante o GiversCast. Tem que crescer mesmo, tem que divulgar para o Brasil todo, porque é legal, é através dos erros e das histórias das outras pessoas que a gente cresce também. Então, ter acesso a isso é muito rico. É só um adendo que o empresário ele é um ser muito sozinho, né? Se dá certo é todo mundo, se dá errado é ele, né? Mas, assim... Pense que existem vários outros empresários que, com erros e acertos dele, você pode se espelhar. Você pode fazer um benchmark, pode modelar, você pode olhar o erro e acerto das outras pessoas e fazer mais, fazer melhor e fazer, né? Porque tem pessoas que muitas vezes vê, mas não faz, né? Então, deixo aqui mais uma vez nosso muito obrigado, tá? Obrigada. Fernanda. Siga a NK Consultoria no Instagram. NK Consultoria no Instagram. NK Consultoria. A gente tem uma meta para bater. Empresário e empreendedor sempre é meta. A gente precisa ter seguidores. A gente sabe que essa não é uma meta, né? Mas é interessante, é bom, é legal. Né? Então, falando em seguidores... Segue aí o canal do GiversCast, curte aí esse vídeo, envia ele para várias pessoas que você sabe que vai fazer sentido. E não esquece de também apertar o dedinho aí no sininho para ficar ligado em todas as vezes que a gente tiver um episódio aqui, você ser o primeiro a ser avisado. Nós também temos o perfil no Instagram, @GiversCast, né? E eu tô comemorando bastante porque a gente... oficializou agora a marca, né? GiversCast é nossa. Marca registrada. Poderoso. Né? Então, gente, tchau. Até o próximo episódio. Tchau. Tudo de bom. Até mais. Obrigada. Fechou.